Você nunca mais vai pensar da mesma forma. Depois de ouvir isso, estoicismo. Você já se sentiu esmagado pelas circunstâncias, como se o mundo estivesse contra você? Já teve aquela sensação de estar perdendo o controle, como se a vida fosse um mar revolto e você só tivesse um barquinho de papel? Se sim, você precisa conhecer um caminho milenar, testado por imperadores, guerreiros e sábios. Um caminho que atravessou séculos em silêncio, mas que hoje, mais do que nunca, precisa ser ouvido. O estoicismo. Neste vídeo, você vai descobrir não só o que é essa filosofia, mas como ela pode transformar a sua forma de ver o mundo, de lidar com o caos e, principalmente, como ela pode blindar sua mente contra tudo que tenta te derrubar. Não é autoajuda barata, não é frase de impacto para story, é a chave para você assumir o controle da sua vida, mesmo quando tudo parece fora do controle. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode ser o início de uma virada radical na sua forma de viver. Imagine ser um imperador com o peso de um império nas costas. Guerras, traições, doenças, perdas. E ainda assim manter a mente firme, o coração calmo e a alma em paz. Marco Aurélio conseguiu isso. E não foi sorte, foi prática. Ele escreveu um diário, que mais tarde foi chamado de Meditações, onde revelava como lidava com cada dor, cada decepção e cada desafio com uma clareza que parece impossível nos dias de hoje. Mas o segredo estava na filosofia estoica. Não controle o mundo, controle sua reação a ele. O estoicismo ensina que a única coisa realmente sua é sua mente. Ninguém pode roubar isso de você. E é por isso que quando você aprende a viver como um estoico, nenhuma humilhação, nenhuma crise e nenhum fracasso é capaz de te destruir. Você se torna imperturbável. Não frio, mas forte. Não indiferente, mas invencível. O estoico sente tudo, mas escolhe com sabedoria como vai responder. E é aqui que vem o primeiro grande segredo estoico: distinguir o que depende de você do que não depende. A maioria das pessoas sofre tentando controlar o que está fora do seu alcance. A opinião dos outros, o passado, o futuro, o comportamento alheio. Isso é como tentar segurar o vento com as mãos. Um estoico entende que sua energia deve ser focada apenas no que está sob seu domínio, suas atitudes, suas escolhas, sua percepção. Quando você para de desperdiçar sua força tentando mudar o que é incontrolável, você desbloqueia uma clareza mental absurda. Você se torna mais eficaz, mais centrado, mais poderoso. E o mais louco, isso não te deixa passivo, pelo contrário, te faz agir com mais precisão, sem desespero. Você vira o arquiteto da sua própria mente. E quando a mente é forte, nada do lado de fora consegue te quebrar. O segundo segredo é brutalmente simples. Aceite o que a vida te dá, mesmo quando dói. Não confunda isso com resignação. Isso é coragem. Um estoico não chora pelo que perdeu, ele aprende. Não se revolta contra a dor, ele transforma. Sêneca, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. A dor é inevitável, o sofrimento opcional. A partir do momento que você para de lutar contra o que já aconteceu e começa a transformar cada golpe em lição, você vira uma força imparável. O mundo pode até te machucar, mas nunca mais vai te dominar. Você vira aço, flexível quando precisa ser, mas impossível de dobrar. Lembre-se de que você vai morrer. Por quê? Porque isso te faz valorizar o agora com uma intensidade absurda. Te faz parar de adiar, de reclamar, de se apegar a coisas pequenas. Quem vive lembrando que a morte está logo ali, não tem tempo para ego, para briga boba, para insegurança inútil. Você começa a agir com urgência, com propósito, com verdade. Cada segundo passa a ser uma chance de fazer algo que realmente importa. E quando você vive assim, cada ato se torna grande. Você para de existir e começa a viver de verdade. O quarto segredo estoico é um dos mais poderosos. Controle suas emoções antes que elas controlem você.
Não estamos falando de reprimir, mas de dominar. O estoicismo ensina que o impulso emocional é natural. Raiva, medo, inveja, frustração. Mas o que você faz com esse impulso define quem você é. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A maioria das pessoas explode, reage no calor do momento e depois se arrepende. O estoico não. Ele respira, ele observa, ele pensa antes de agir, porque ele sabe que perder o controle é dar poder ao outro. Quando você é provocado, insultado ou testado, e mesmo assim permanece calmo, você demonstra uma força que o mundo inteiro respeita. É como um leão que não precisa rugir o tempo todo, porque todos já sabem do que ele é capaz. E quando você conquista esse autocontrole, você se torna o verdadeiro mestre da sua própria vida. Mas o estoicismo não é só sobre resistência, é também sobre ação com propósito. Esse é o quinto segredo. Viva de acordo com a sua natureza. E o que isso significa? Significa que cada ser humano tem um potencial, uma missão, um chamado. Os estoicos acreditavam que viver bem é viver alinhado com aquilo que você nasceu para ser. Não se trata de fama, dinheiro ou reconhecimento. Se trata de excelência. Se você é um ferreiro, seja o melhor ferreiro. Se você é um pai, seja um pai presente. Se você escreve, escreva com alma. A verdadeira paz vem quando você entrega o melhor de si, todos os dias, sem precisar de aplausos. E o mais bonito, essa dedicação silenciosa transforma você em inspiração para os outros, mesmo que você não perceba. O mundo já tem gente demais tentando parecer grande. Falta gente vivendo com grandeza. E para fechar, o sexto segredo estoico é uma joia escondida no meio do caos moderno. Pratique o desapego radical. Isso não significa abandonar tudo, mas sim entender que nada é permanente. Nem a dor, nem o sucesso, nem as pessoas. Tudo passa. O estoico se prepara para a perda antes que ela aconteça. Não por frieza, mas por sabedoria. Ele ama com intensidade, mas não se prende. Ele conquista, mas não se agarra, porque ele sabe que o apego gera sofrimento. Quando você solta, você se liberta. Você começa a ver tudo como um presente temporário. Seu corpo, seus bens, suas vitórias. E isso te torna mais leve, mais grato, mais presente. Você passa a viver com os dois pés no agora. E o agora, quando bem vivido, é o único lugar onde a verdadeira felicidade existe. Esses 6 princípios estoicos não são ideias bonitas para serem tatuadas ou postadas em carrossel de Instagram. Eles são ferramentas reais, práticas e testadas para você aplicar em cada dia da sua vida. Eles foram escritos em tempos de guerra, perseguição, fome e morte. E ainda assim sobreviveram. Por quê? Porque funcionam. E se funcionaram para imperadores como Marco Aurélio, para escravos como Epicteto, para senadores como Sêneca, eles também funcionam para você. Não importa se você está enfrentando uma crise financeira, um término, uma injustiça no trabalho ou uma batalha interna que ninguém vê. O estoicismo não promete um caminho fácil, mas garante uma mente forte. E quando a mente é forte, meu amigo, nenhum problema é grande o bastante para te parar. Antes de encerrar, respira fundo e lembra do que você acabou de ouvir. Se em algum momento esse vídeo mexeu com você, se alguma frase fez sentido, então essa jornada valeu a pena. Agora é sua vez de retribuir. Clique no botão de curtir. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e espalhando essa mensagem. E se você ainda não é inscrito, se junta a nós agora mesmo. Aqui a gente busca crescer por dentro para enfrentar o mundo lá fora com coragem e propósito. Então clica em inscrever-se, ativa o sino e faz parte dessa comunidade que transforma dor em força e caos em clareza. A vida pode ser dura, mas com estoicismo e atitude, você pode ser ainda mais forte. Até o próximo vídeo.